aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Opa, preparados. Hoje a gente vai encarar um dos textos mais, vamos dizer, sinistros do universo Lovecraftiano. Mesmo igual. Os textos de Allen, um documento que, dizem por aí, né, revela segredos ocultos sobre a cidade submersa de Arya e seu, digamos, ilustre morador, Cthulhu. Cthulhu! Exatamente. Yeah. A gente vai se basear principalmente nos trechos traduzidos pelo Robert Turner e tentar, né, decifrar o que torna esse texto tão perturbador, tão, sei lá, aterrorizante. Nossa, já estou curiosa. É de gelar a espinha. E o texto de Arya, mesmo sendo, tipo, obscuro, ele dialoga com o Necronomicon, sabe? Sim. A obra máxima do conhecimento proibido no universo Lovecraftiano. É tipo um manual do horror cósmico. Isso. E a gente vai desvendar tudo isso juntos, começando pela experiência do Dr. Anônimo nas ruínas de Aré. Ah, tá. Ele descreve a cidade como um labirinto, sabe? Isso. Claustrofóbico. Com pilares gigantescos, obeliscos sinistros e gravuras perturbadoras, sabe? Gravuras que mexem com a gente. Nossa, que agonia! Só de ler, cara, já dá pra sentir a angústia do autor? Verdade, deve ser horrível. E tem a porta selada com símbolos. Símbolos que ele reconheceu de outros lugares místicos. De outros lugares, tipo... Como o universo Lovecraftiano, né? Ah, tá. Tipo Leng e Eren. Interessante. É muito interessante essa conexão com outras obras do Lovecraft, né? É tipo, tudo tá conectado nesse universo de horror cósmico, né? Exatamente. Leng e Eren, assim como Orloa, são lugares que representam o isolamento cósmico, sabe? A vastidão, a imensidão do universo. É, a gente se sente tão pequeno, né? E a insignificância da humanidade É verdade. diante dessas entidades cósmicas. Nossa. E quando o autor finalmente abre a porta, meu amigo, O que acontece? é de arrepiar, de verdade. Um vórtice de estrelas, What? vozes sussurrando nomes. Nomes. Que tipo de nomes? Nomes que não deveriam ser pronunciados. Não. Coisa séria. Não. Ele cita nomes como tipo Yoga Sototh, Tulu, Nyarlathotep. Os figurões do panteão Lovecraftiano. Anata. Tipo Anata, né? E essa breve menção a entidades tão poderosas, já dá pra imaginar, né? Nossa. A magnitude do horror Yeah. que se esconde em Alai. Dá até medo de pensar. E a gente fica se perguntando, né? O que mais se esconde por trás daqueles portões que outros segredos cósmicos estão esperando para serem descobertos? Ou melhor, para nos destruir. É isso que se... E a parte mais bizarra é que ele tipo desmaia do nada. Desmaia. Acorda no meio do deserto. Ué? Acabou. Que final abrupto. Abrupto. Parece até sonho, né? Será que tudo não passou de um sonho? Essa ambiguidade é típica do Lovecraft. Atual. Ele deixa a gente na dúvida, né? É. Será que o autor realmente vivenciou aquilo? Ou foi tudo, sei lá, fruto da imaginação? Ou da loucura. Ou da loucura, né? E se foi real, o que isso significa pra gente? É. Pra humanidade? Deixa a gente pensando, né? Falando em real, a figura central do texto é Tulu. Entidade cósmica adormecida em Mali. A lida. Ele é descrito como um ser colossal, com tentáculos, escamas, asas de dragão. Se de imaginar já dá arrepio? Imagina essa criatura. Só de imaginar já me dá calafrios. A descrição física é bem assustadora. Total. Mas o que me fascina mesmo é o conceito de tempo que o texto apresenta. Interessante. Cthulhu está além do tempo humano, entende? Além, Ele não envelhece, não se deteriora, tá preso num sono profundo, aguardando. aguardando um momento certo para despertar e, digamos, espalhar o caos pela Terra. E a profecia do retorno de Cthulhu É já arrepiar, né? é de deixar qualquer um apavorado. Total. O texto fala de alinhamentos estelares específicos Sei. que marcam o momento do despertar. E quando isso acontecer, Oi, meu amiga. adeus, humanidade. A humanidade vai ter que encarar a fragilidade da sua existência. Os antigos, as entidades que governavam a Terra antes da gente, serão destruídas. E a gente vai dar lugar a uma nova ordem cósmica, Mominada por. Cthulhu. E seus seguidores? É assustador pensar nisso. E o texto ainda fala que existem servos de Cthulhu infiltrados na sociedade humana, semeando caos, preparando caminho para o retorno do mestre. Caramba! E quem serão esses servos? É a pergunta, né? Como eles estão fazendo. E se a gente for um deles sem saber? É de arrepiar. Pensar nisso é de arrepiar. É aterrorizante imaginar que a influência de Cthulhu já está presente entre nós, né? Manipulando tudo, preparando o terreno para o despertar dele. A gente não tem controle. Essa dúvida, esse medo, essa sensação de impotência é a essência do horror cósmico, né? Totalmente. A sensação de que a realidade é muito mais complexa.
É, e assustadora muito mais assustadora do que a gente imagina. do que a gente pode sequer imaginar. É, Ok, acho que já deu para sentir o clima da nossa conversa de hoje. é. Mas a gente só arranhou a superfície de o texto de ali. Preparem-se, porque no próximo bloco a gente vai mergulhar nos rituais obscuros E nos artefatos mágicos. escritos nesse documento. Vai ser intenso. Aguardem. E preparem o estômago porque os rituais... Nossa. O que tem de visual nesses rituais? De virar o estômago. O livro que terminará essa saga na magia de Necronomicon será o Grimório Necronomicon, que será apresentado no próximo domingo, com a conclusão desse ciclo de obras, nos mostrando e nos abrindo as portas dos mistérios de Necronomicon. Sim, embasado na obra de H.P. Lovecraft, um grande mestre do gênero, que em sua pesquisa abriu os campos para a literatura ocidental, os mitos de Cthulhu. Seja convidado ou convidada para entrar nesse mistério. Esse mistério que tanto assusta, mas, ao ser acessado no esplendor da magia do caos, embasou essa magia com tanto poder. Não peça para saber quando ou quanto tempo eles são antigos, pois não há tempo nesse plano. Convido-lhe a entrar e satisfazer-se entre nós. Aqui no... Hora da magia do caos. O texto de Ali descreve cada passo, É mesmo. Tipo passo a passo. com detalhes, sabe? Trambo. A nutrição do cadáver, por exemplo, é de arrepiar. Nutrição do cadáver. Que nome macabro. Usa cétulos, vermes, manipulação de ciências vitais. É tudo muito gráfico. Nossa, eu tô imaginando. É descrição, é bem grotesca. Mas me diz uma coisa, o que mais te chama atenção nesses rituais? A crueldade, o aspecto mágico. O que me fascina, sabe? É a tentativa de romper as barreiras entre a vida e a morte. Romper, como assim? Uma peça. Sugere que a morte não é o fim, é tipo uma porta Uma porta pra onde? para outras realidades, Perfeito. outras dimensões. Esses rituais. Esses rituais, por mais macabros que sejam, são uma tentativa de acessar esses planos ocultos. Caramba! E o texto descreve a criação de artefatos mágicos? Artefatos. Poderoso! Que tipo de artefatos? O vaso de balão, por exemplo, Vaso de balão. serve como um receptáculo Receptáculo, pra quê? para entidades menores. Entidades, tipo... Interessante. E tem invocação dos servos de balão. Servos de balão. Vedal, Nokusa, Ibros, Denak, Empros. Nossa, que nomes estranhos. Nomes estranhos, né? Parece até inventado. Mas, mesmo soando, tipo, ameaçadores, esses nomes não são totalmente inventados, sabe? O Lovecraft se inspirou em mitologias antigas, línguas mortas, textos ocultos, para criar essa atmosfera de autenticidade, né? Uau. E tem o Anel de Hypnos, É de hipnos. permite entrar nos sonhos das pessoas. Imagina o poder, invadir a mente de alguém, Que medo. manipular seus medos, seus desejos. Nossa, que perigo. Que medo! E se a gente usasse o poder para fazer o mal? Aí entra a questão ética, né? Até onde a gente pode ir em busca de conhecimento? É a pergunta. Manipular os sonhos de alguém. Mesmo que seja com boas intenções, né? Pode ter consequências imprevisíveis. Total. O texto de Orlea nos leva a questionar os limites da magia e da moralidade. O conhecimento pode ser uma faca de dois gumes. Com certeza. Mas voltando ao texto, ele não se limita só aos rituais e artefatos. Entendi. Ele fala também sobre o impacto da presença dos antigos na Terra. Ah, tá. A contaminação causada por eles impede o descanso dos mortos. Sério. E o que acontece? Gera criaturas. Criaturas. Tipo,
Ghouls. Vampiros. Querido. Esses seres habitam o limite entre a vida e a morte, né? Sei. E são um reflexo da influência corruptora dos antigos. Nem E tem a ligação entre a magia e a criação de seres híbridos. híbridos. O texto menciona os filhos de íncubos e súcubos, criaturas que nascem da união entre humanos e entidades demoníacas. Nossa, que bizarro. Bizarro, né? É. Misturar elementos humanos e cósmicos, assim. É um tema recorrente na obra do Lovecraft, né? É mesmo. Ele mostra que a humanidade não está separada do cosmos. Mas está conectada a ele. De maneiras profundas É, e muitas vezes perturbadoras. é verdade. E o bestiário do texto O que tem? é de tirar o fôlego. Conta. Afrit, Jin, Gorgons. Hedras, Migo. Migo, que nome estranho. Cada criatura mais bizarra e ameaçadora que a outra. Como? Que te fascina nos Migo, por exemplo. Sei lá. A relação deles com a tecnologia. Tecnologia. São seres com conhecimento científico avançado, Nossa. capazes de realizar, tipo, transplantes de cérebro Transfer de cérebro. e viajar entre as estrelas. É, Como se o Lovecraft estivesse prevendo os avanços da ciência e da tecnologia, né? pode ser. E ao mesmo tempo, alertando sobre os perigos de se aprofundar demais no desconhecido. Faz sentido. A tecnologia, assim como a magia, né? Pode ser uma ferramenta poderosa, mas também pode nos levar à ruína. O texto de lá nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento humano e sobre as consequências de desafiar as leis da natureza. A gente tem que ter cuidado, né? E falando em desafiar as leis da natureza, o texto também descreve a criação do espelho de aparições. Espelho de aparições. Pra que serve? Um instrumento que permite visualizar espíritos e conversar com os mortos. Nossa, que interessante. O espelho de aparições, ele representa a busca humana A busca. por transcender a morte, por se conectar com o além. Sei. Mas essa busca, assim como todas as outras descritas no texto de Alena, é permeada por perigos e mistérios. E o texto fala sobre as visitas dos grandes antigos. Visitas. Eventos cósmicos que prenunciam a chegada definitiva dessas entidades. A chegada. E a transfiguração, o processo de abandonar a forma humana para se tornar um servo dos antigos. Que horror. A transfiguração representa a perda da individualidade. Perda. A dissolução do eu, em face do poder cósmico. É a rendição total à vontade dos antigos. Uma perda de controle que leva à loucura e à destruição. O texto de Alê é realmente um mergulho profundo no horror cósmico, cheio de criaturas bizarras, rituais macabros e reflexões perturbadoras sobre a humanidade e o cosmos. E não podemos esquecer do autor, né? O autor. O Alhazred, o que aconteceu com ele? Ele conseguiu escapar da influência dos antigos. No próximo bloco a gente descobre. Então, pessoal, eu precisava comentar com vocês a razão de eu fazer esses podcasts de livros. Nós que praticamos magia, nós temos o hábito de aprendermos muito com a literatura, pois os professores já não ensinam nada pra gente. Quem nos ensina alguma coisa também aprendeu, geralmente pela literatura, e a gente sente muita falta de dicas imparciais. Então eu fiz questão de fazer esses podcasts para que nós possamos expandir nesses assuntos que eu abordo, expandir o conhecimento que a gente tem sobre vários assuntos, tá? Então entenda que não é para eu me destacar, mas para que você, tanto quanto eu, possa ter uma visão prévia de uma ou outra obra, né? Por mais que ela seja no original na língua inglesa, você busque até mesmo traduzi-las, e assim possa expandir o seu conhecimento. Aproveite. É uma opção para você expandir em vários assuntos que são tratados. Nossa, essa transfiguração ainda tá me perturbando. Abandonar a forma humana, sabe? Pra se tornar um servo dos antigos. Que horror! Quero arrepiar. E a profecia de Alhazred. Profecia?
do autor do texto. Ah, tá. E o que diz essa profecia? Ela adiciona, tipo, uma camada de tragédia à história, sabe? Ah, Ele previu a própria destruição a própria destruição. pelas entidades que ele estudava. Caramba, que destino, né? Cruel. Mas se ele sabia do perigo, por que continuou? Por que ele continuou a pesquisar sobre os antigos? Acho que é a busca pelo conhecimento, sabe? Hum, Mesmo sendo perigosa, era a força que movia a vida dele. Ele queria desvendar os mistérios do cosmos, mesmo que isso significasse a própria ruína. E ele fala de um guardião de grandes poderes, que protegeria o livro, garantindo a perpetuação dele. Quem será esse guardião? Será que o livro ainda existe em algum lugar? Boa pergunta. Essa é a grande questão. O texto de Harari pode ser só a ponta do iceberg, né? De um conhecimento ancestral, perigoso, esperando para ser descoberto, ou talvez seja só uma obra de ficção. Um delírio de um homem que se aprofundou demais no oculto. Seja como for, o texto deixa a gente inquieto, né? A gente fica pensando o que mais se esconde nas profundezas do cosmos. Que outros horrores ancestrais estão esperando o momento certo para despertar. É verdade. O texto de Harari, ele nos coloca diante da vastidão do universo, né? Da indiferença dele. A humanidade não é o centro de tudo. A gente é só. Um grão de areia. Diante de forças inimagináveis. E a busca pelo conhecimento, mesmo que seja nobre, pode ter consequências devastadoras. É como se o texto dissesse: cuidado com o que você procura. Você pode encontrar algo que jamais vai conseguir esquecer. Exatamente. O texto de Alley nos faz pensar sobre os limites do conhecimento humano, sobre a fragilidade da humanidade e sobre os perigos que se escondem no desconhecido. Acho que a gente explorou bastante o texto de Alley hoje, né? Desvendamos seus mistérios, seus simbolismos, suas implicações. O que vocês acharam? Deixem suas interpretações, suas teorias, suas dúvidas nos comentários e fiquem ligados porque a gente volta em breve com um novo mergulho. Até a próxima. Esse é o fim dos mundos, o texto destino que você desfaz. O doce pede ou leva as locais esquerdos. Locais esquerdos. Locais esquerdos. Locais